Olá, encantados! Lindo dia, tarde ou noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse videozinho aqui. Eu sou a Tita Oliveira, esse é o canal Baralho Cigano e Magia e hoje você está no quadro Contos de Cartas. E se você gosta do canal, se você tá gostando aqui desses relatos que eu tô contando pra vocês, esses contos que eu estou contando pra vocês, já vai deixando seu like, marca, né? Segue o canal se você ainda não segue, aciona o sininho para você receber sempre as notificações e deixa um comentário nos vídeos. Por quê, meus amores? Porque essa é uma forma de vocês me pagarem, entre aspas, né? Aqui como o canal ele é monetizado, então quanto mais visualizações, curtidas e comentários eu tenho, maior é o meu posicionamento aqui dentro do algoritmo do YouTube e é uma forma de certa forma eu ser paga por esse trabalho que eu tô fazendo. Então, por favor, me ajudem o canal, ajudem divulgando, ajudem comentando, ajudem compartilhando, se inscrevendo, beleza? Bom, hoje eu vou ler para vocês um relato que chama A Consulta que Me Fez Desistir de Jogar Cartas, tá? É um relato bem interessante. Esse é um dos relatos que eu recebi, tá? Porque até então, pelo menos nos últimos vídeos, os 3 primeiros relatos eram relatos que eu tinha postado no ano de 2023, só que como eu ainda não tinha uma grande quantidade, então eu recolhi esses relatos, regravei e agora sim tá dentro do quadro do Contos de Cartas. Inclusive vocês estão me vendo com a mesma roupa porque eu estou gravando os vídeos no mesmo dia. A intenção é ter sempre aí alguns vídeos na manga para não correr o risco de vocês ficarem sem conteúdo aqui no canal, tá? Então toda sexta-feira é dia de Contos de Cartas. Então olha só, de segunda-feira a gente tem o Conselhão da Semana, de terça-feira a gente vai conversar sobre espiritualidade de um modo geral, então podem ser assuntos diversos. De quarta-feira a gente vai falar sobre magia. De quinta-feira eu vou dar aulas, né? Então eu vou começar com tarô e baralho cigano, mas se você está no futuro, de repente pode ser que já tenham outras aulas sobre outros assuntos, outros temas aqui no canal. E de sexta-feira é os contos de carta, né? São os contos de cartas. Então, segunda, Conselhão da Semana, terça, espiritualidade, quarta, magia, quinta, aulas e sexta, contos de cartas. E se você tem algum relato interessante, alguma experiência que você tenha vivido em qualquer situação, tá? Que envolva uma consulta pode ser uma consulta, eu passei com um caboclo, então eu fiz uma consulta com caboclo, eu fiz uma consulta com Exu, e eu queria contar como é que foi. Eu fiz uma consulta de constelação, de mesa radiônica, de apometria, não importa, qualquer situação que você tenha vivido e que você ache interessante compartilhar aqui com a gente, tá? Num primeiro momento, como eu pedi para as minhas antigas alunas fazerem relatos e tal, por isso que esses primeiros vídeos eu acho que tá indo muito nessa linha de cartas, né, mais tarô, baralho cigano e tal, porque eu pedi para que as minhas alunas escrevessem alguns relatos, pedi para algumas clientes que passam comigo também escrevessem alguns relatos, mas assim, não é só contos de cartas no sentido de tarô e baralho cigano. O Contos de Cartas é porque vocês estão me enviando uma carta, que hoje em dia não é carta, é e-mail, né? Mas são vocês me enviando uma carta. Então eu estou contando as cartas de vocês, tá? Seria nesse sentido. E o trocadilho também com o tarô, com baralho cigano, enfim. Mas qualquer tipo de consulta holística que você já tenha vivido ou que você tenha feito, ok? Então, vou deixar na descrição o endereço de e-mail para você me mandar o seu relato. Eu vou amar ler o seu relato aqui, mas que os nomes estejam trocados, porque a intenção não é expor ninguém. Então, se você chama Maria, no relato você vai chamar Joana e assim por diante, beleza? Então, vamos lá? Deixa eu colocar o meu óculos. Prontinho, agora eu tô enxergando. Então, a consulta que me fez desistir de jogar cartas. Oi, Tita, eu sou a Cíntia. Cíntia, nome fictício, tá? Eu sou a Cíntia. Oi, Tita, eu sou a Cíntia. Primeiro, queria falar que eu gosto muito, mas muito mesmo do seu trabalho. Acompanhei todos os seus vídeos das cartas do baralho cigano, dos arcanos maiores do tarô e estou aguardando ansiosa pelos arcanos menores. Gente,
eu já estou postando, quer dizer, né, tipo, eu tô gravando, eu não sei se já foi ao ar, pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo eu sei que não foi ao ar, mas eu já estou postando os arcanos menores, pelo menos já tô fazendo os vídeos dos arcanos menores, tá? Enfim. Não some não, mulher, amo seu conteúdo, acho que é o de mais qualidade que já vi, muito obrigada. Bom, mas eu desisti de atender, assim do jeito que você faz, profissionalmente. Tá, pera, não, deixa eu ler de novo que ficou estranho isso. Então assim, não some não, mulher, eu amo o seu conteúdo, acho que é o de mais qualidade que eu já vi. Bom, mas eu desisti de atender assim do jeito que você faz, profissionalmente. Eu ainda continuo estudando muito e fiz parte, acho que da segunda ou terceira turma de formação em baralho cigano que você deu. Isso foi bem antes da pandemia e era presencial ainda. Gatona, eu acho que você fez parte da terceira turma. Eu sei quem é, tá, gente? Aqui o nome Cíntia é fictício, mas eu sei a pessoa real, que nem eu falei pra vocês no começo desse vídeo, eu pedi pra que alunas antigas minhas e algumas clientes tal mandassem relatos, pelo menos os primeiros relatos, né? Pra eu poder ter relato pra colocar aqui e serem relatos que não necessariamente foram escritos por mim. Então, mas à medida que vocês forem mandando os relatos, aí eu vou contando aqui também, tá? Então ela, se eu não me engano, ela fez parte da terceira turma de baralho cigano, formação em baralho cigano. Enfim. Eu amava que você sempre pedia para levarmos guloseimas, lembro? Lembra. Não, lembra? Lembro. E então, passávamos um bom tempo estudando as cartas com você, comendo bolachinhas e coisinhas, e todos da sala levavam, tomando chá, café, era tão bom, era mesmo, gente. Nas aulas presenciais, eu pedia pra galera levar coisinhas, né? Tipo bolachinhas, bolo, pão. Então, o que a gente fazia? A gente sentava, todo mundo no chão. Quer dizer, quem podia sentar no chão, né? Que eu lembro que acho que tinha umas duas... Nessa turma aqui, tinha umas duas pessoas que não conseguiam sentar no chão porque tinham um problema na coluna. Mas, enfim, a gente sentava ali com as apostilas, com os cadernos, com tudo. E a gente ia comendo e conversando e jogando e eu explicando sobre cartas. Gente, era tão gostoso, tão gostoso. Eu tenho muita saudade disso, né? Bom, enfim. Depois, com a vida corrida, acabamos perdendo o contato. Mas eu sempre te acompanho no Insta e agora no TikTok também. Bom, mas por causa desse afastamento, você nem sabe dessa história que eu vou contar agora. Então, vamos lá. Tô curiosa. Eu não li o relato antes, tá, gente? Esse relato aqui eu não li antes. Tô lendo agora junto com vocês. Então, vamos lá. Depois de estudar bastante, já tinha feito um curso com outra moça, mas não vou dizer aqui quem é. E depois de fazer o curso com você, resolvi começar a me aventurar para atender outras pessoas. Eu cobrava na época R$30 por 1 hora de consulta e deixava claro para a pessoa que estava começando, né, que eu estava começando. Mas até então, eu estava atendendo mais alguns familiares, amigas e pessoas conhecidas. Cheguei a atender umas 3 pessoas que vieram de indicação. E que frio na barriga que isso dava, hein? Eu tinha medo de falar alguma coisa errada ou de travar. E vou dizer que algumas vezes até dei mesmo uma travadinha. Foi então que uma amiga da minha irmã perguntou se eu poderia atendê-la. Eu fiquei animada e agendei o horário. Eu não a conhecia. Como você pede para trocar os nomes nas histórias, eu vou chamar ela aqui de Vanessa, mas esse é o nome de mentirinha dela. Fomos fazer a consulta e ela perguntando de várias coisas. E eu até estava me saindo bem. Então, a Vanessa queria perguntar sobre o filho, um rapaz de 31 anos de idade. Digo um rapaz porque eu mesma já tenho quase 60. E a Vanessa, na época, também já tinha cerca de uns 50 anos. Então, pra mim, ele era um rapaz ainda, né? Tita, lembro como se fosse hoje. A Vanessa não fez nenhuma pergunta específica sobre o filho dela. Ela só disse, e como está o Carlos? Também é nome de mentirinha, tá? Muito obrigada por trocar os nomes aí. E como que está o Carlos?
E Tita, saiu uma carta primeiro, que eu não lembro qual foi. Depois saiu a carta do homem e depois o caixão. Eu gelei, né? Pra mim, sempre ficou muito gravado na mente a aula em que você explicava sobre a morte no corpo físico. Eu travei, não respondi nada. Mas a Vanessa tinha visto as cartas também, né? Ela também se assustou, mas eu tentei disfarçar. Disse que a carta do caixão também significava mudanças de ciclos e coisas assim. Mas eu fiquei visivelmente abalada. E tinha também uma sensação, uma intuição, sabe? De que o que as cartas estavam se referindo era realmente sobre a morte do Carlos e não sobre uma mudança de ciclo nem nada do tipo. Gente, eu vou fazer um adendo aqui, tá? Muito interessante isso que ela tá falando, porque assim, às vezes as pessoas, elas tendem a dar uma romantizada na lâmina do caixão. Eu não vou dizer que, inclusive aqui no canal, tem uma aula a respeito da lâmina do caixão especificamente, né? Eu, enquanto professora de baralho cigano, professora de tarô, eu tenho como ensinar para vocês a parte técnica do jogo, mas vocês também, é importante que vocês se conheçam, para que vocês tenham também as percepções de vocês. Percepção é um negócio que eu não tenho como ensinar. É lógico que assim, a gente tem algumas técnicas no curso mesmo, eu ensino algumas técnicas pra gente ir apurando um pouco a intuição e tudo mais, mas assim, né, cada um tem a sua percepção aí. E vamos parar de romantizar a lâmina do caixão. Sim, a lâmina do caixão, ela fala, que nem tá escrito aqui, né, sobre mudanças de ciclos e tal, né, o fim de uma situação para um recomeço, fala sobre isso. Mas também fala sobre morte. É o caixão. Ela também fala sobre morte moída, né? Ai, gente, eu espero que eu falando tanta morte assim não barrem o meu vídeo, né? Mas enfim. Tá, fiz o adendo. Eu tentei disfarçar, disse que a carta do caixão também significava mudanças de ciclos e coisas do tipo, mas fiquei visivelmente abalada. E tinha também uma sensação, uma intuição, sabe? De que as cartas estavam se referindo era realmente sobre a morte do Carlos, e não sobre uma mudança de ciclo nem nada do tipo. Bom, na hora eu dei uma enrolada. Nem lembro direito o que foi que eu falei pra ela. Então, encerramos a consulta. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E depois que a Vanessa foi embora, eu mesma, sozinha, fui abrir as cartas para ver o que realmente estava acontecendo. Pra eu ver certinho, sabe? E estava lá, de novo. Tita do céu, o caixão. Então, perguntei como essa passagem aconteceria, como a passagem dele, né, tipo, como seria essa passagem desse plano pro outro plano, né, então perguntei como essa passagem aconteceria, fiz uma tiragem de 3 cartas, e uma delas foi o cavaleiro, não lembro as outras 2 cartas que saíram, entendi que seria algum acidente de carro ou de moto, por causa da carta do cavaleiro, tá? Isso é uma das coisas que eu falo também no curso, tipo, às vezes em relação à saúde, porque a lâmina do cavaleiro, ela representa transportes de passeio. Então, carro, moto, bicicleta, né? A lâmina do cavaleiro, ela também representa isso. Então, por isso que imagino que ela teve a intuição de que seria através de um acidente de carro ou de moto. Bom, aquela consulta me deixou tão perturbada que eu achei melhor dar um tempo. Não atendi mais ninguém. E cerca de um pouco mais de 3 meses veio a notícia de que o Carlos havia se envolvido em um acidente de carro e desencarnou no local. Ele bateu de frente com um caminhão enquanto descia para a praia. Aquilo me impactou profundamente. Como falar para uma mãe que o seu filho tão amado vai desencarnar? Eu não tenho estrutura emocional para lidar com isso, Tita. Continuo amando as cartas, continuo estudando, faço tiragens para mim e vez ou outra para algum familiar ou alguém conhecido, mas não me sinto preparada para realmente atender. Lembro que nas suas aulas você mesma contava várias situações que eu sinceramente não saberia como lidar.
Essa experiência foi muito traumática para mim. Eu nunca mais falei com a Vanessa, mesmo porque ela era uma amiga da minha irmã. As duas trabalhavam na mesma empresa e depois de um tempo a minha irmã saiu daquela empresa e também perdeu contato com a Vanessa. Eu sou prova de que as cartas realmente não mentem e essa é uma ferramenta que deve ser levada muito a sério. Obrigada por ler a minha história e não para mais de fazer os vídeos, bruxinha linda. Que Deus te abençoe e o seu filho lindo também. Muito obrigada, gatona. Bom, gente, o que eu posso dizer, né? Nem sempre são flores, né? Às vezes a gente realmente vai ver determinadas coisas ali nas cartas e a gente precisa ter muito jogo de cintura, a gente precisa ter muita empatia sobre como a gente vai passar aquela informação. Lógico, se as cartas estão trazendo algum direcionamento, se elas estão relatando alguma coisa, não é à toa. Primeiro, o intuito das cartas nunca é deixar o consulente pior do que quando ele chegou, né? Uma coisa que eu sempre falo nos cursos e já falei várias vezes aqui no canal também, para quem me segue e tal, para quem me acompanha. O seu consulente, ele tem que sair do jogo, ele tem que sair da consulta melhor do que quando ele entrou. E se as cartas estão trazendo alguma informação, primeiro, é porque o seu consulente tem condição de entender. Volto a dizer, lógico, não significa que você vai falar as coisas de qualquer jeito, que você vai jogar o problema no colo do cliente e falar, agora se vira, dorme com esse barulho. Não é assim, tá? Mas, se está saindo nas cartas, você tem por obrigação passar essa informação de um jeito ou de outro. Mas antes de você passar essa informação, tem outras coisas que você pode perguntar. Então, assim, eu entendo que aqui, né, ela travou, né, porque ela tava ali diante daquela situação, ela tava começando a jogar agora e tal, então ela vê uma situação dessa, tipo, dar uma travada, mas, por exemplo, dentro de uma situação dessa, o que eu faria? Pô, eu vi ali o desencarne do filho, cara, eu nem me imagino recebendo uma notícia dessa, né, então, assim, não é um negócio simples. Mas tenha em mente que a espiritualidade, ela tá vendo muito mais do que você. Ela sabe muito mais do que você. Então, se a espiritualidade está trazendo aquela informação, preste atenção. E aí, o que eu faria? Eu perguntaria, por exemplo, é algo que pode ser evitado? Muito provavelmente as cartas me diriam que não, tá? Mas até aquele momento eu não saberia. Porque assim, eu acredito, de verdade, que ninguém morre na véspera, tá, gente? Eu acho que tem sim um planejamento maior e tal, e de repente você já vem aqui com um tempo meio que cronometrado, embora possam acontecer alguns percursos aí e tal, enfim. Mas eu não acho que ninguém morre na véspera. Então a primeira coisa que eu perguntaria é um acidente que pode ser evitado? Se as cartas me dissessem que não pode ser evitado, eu perguntaria, e qual o conselho? O que eu devo falar? Eu devo alertar essa mãe? Eu tiraria um conselho. Primeiro um conselho para a mãe, que estava ali na minha frente, e depois um conselho para o filho. E aí eu perguntaria... Não, Cristal. Eu perguntaria algo no sentido de... Seu filho acredita? Ah, não, meu filho não acredita. Tá, mas ó, tenta orientar ele dessa forma. Por quê? Dentro do que saísse nas cartas, tá? Não é algo que eu tiraria da minha cabeça. Ah, orienta o seu filho aí mais devagar. Não é algo da minha cabeça. Eu perguntaria nas cartas qual seria o conselho para o filho, perguntaria nas cartas qual seria o conselho para a mãe, e aí de repente eu diria, olha, existe a possibilidade de acontecer um acidente com seu filho, mas as cartas estão dizendo que o conselho é esse, o conselho é aquele, não sei o quê. Entende? Ter jogo de cintura para lidar com a situação, para passar determinadas informações. Às vezes até aquela informação estava vindo justamente para que essa mãe pudesse aproveitar o máximo possível de tempo com aquele filho. Não sei, tô supondo, tá? Tô especulando aqui, né? Porque muitos clientes a gente não conhece, a gente não sabe qual que é a história. Então, se está vindo aquele conselho, se está vindo aquele direcionamento nas cartas, tenham em mente que a espiritualidade sabe muito mais do que você, do que está acontecendo na vida desse consulente. Então tem um motivo, tem um porquê. Mas eu entendo, eu concordo, é um negócio assim que você precisa ter jogo de cintura, você precisa ter raciocínio rápido e você precisa principalmente saber ouvir o teu consulente muito bem, né? É uma situação delicada. Mas, ai, que pena que você desistiu de atender, porque você é uma das alunas que levava bastante jeito, né, pra ter, inclusive no sentido de ter empatia, porque tem gente que acha que carta é só você, eu vou adivinhar o futuro. Não, gente,
A última coisa, na verdade, a última coisa importante ali é adivinhar o futuro. O importante é que o seu consulente saia da sua mesa melhor do que quando ele entrou, né? Então, enfim, esse é o intuito. E você é uma das pessoas que levava muito jeito para isso, por você ter empatia, por você saber como falar. Enfim, vamos conversar ainda aí, né? Para poder dar uma equilibrada nisso daí. Enfim. Mas eu entendo, tá? Eu entendo você ter ficado assustada, mas volta aos pouquinhos. Vale a pena. Eu sou suspeita porque, assim, gente, eu sou completamente apaixonada por isso. É água, Cristal, é água. Você tem o seu bebedouro lá. Deixa minha água em paz. Por favor. Enfim, amores, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do relato de hoje. Hoje foi um relato bem rapidinho, né? Um relato até que curtinho. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber as notificações. Deixa um comentário, nem que seja um oi. Oi, Tita, deixa um comentário no vídeo, por favor. Isso me ajuda bastante e ajuda o canal a crescer também. E a Cristal quer porque quer beber é minha água, Cristal. É minha água. Bom, meus amores, então é isso. Encantados, lindos e maravilhosos. Vou deixar também na descrição o endereço de e-mail para onde vocês podem mandar o relato de vocês, tá? Me sigam também nas redes sociais. Um super beijo, até semana que vem.